Oi, gente. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa disciplina de saúde coletiva, tá? Com mais uma aula. A gente vai dar início hoje à aula de número 8, onde nós vamos falar da questão do acolhimento na atenção básica, tá? Lembrando que acolher não é só, né, o que a gente imagina, o que tem em mente aí, que é só acolher aquele paciente na unidade. Nós temos diretrizes de acolhimento, nós temos modelos de acolhimento, e hoje nós vamos ver esse assunto que é tão bom, tão maravilhoso, para quem gosta de atenção básica, para quem está conhecendo esse universo agora, né, da atenção primária à saúde. Tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar de algumas coisas, né, da questão do que a atenção básica lida, quais são as situações, né? Então, assim, a atenção básica, ela lida com todos os tipos de situações, desde os problemas de saúde de grande variabilidade, né, desde os problemas, assim, mais simples até os mais complexos, que existe diferentes tipos de esforços de suas equipes e de cada equipe de saúde. Então, a atenção primária, ela é primária lá no nome dela, né, de básica, ela não tem nada, porque ela vai lidar, né, com toda a entrave de prevenção, de recuperação, de promoção da saúde. Então, independente da gente lidar com aquela parte da prevenção, a gente também lida com a parte de recuperação. E é aí também onde o acolhimento entra. Além disso, as equipes da atenção básica estão fortemente expostas à dinâmica cotidiana da vida das pessoas nos territórios, justamente pela forma, né, da questão da territorialização, de como funciona a atenção primária, do elo de ligação, da questão do vínculo, tá? Então, nesse sentido, a capacidade de acolhida e de escuta das equipes de saúde da família, né, demandas, necessidades, a manifestação do usuário no domicílio, nos espaços comunitários, na unidade de saúde, tudo isso é um elemento chave, né? Isso funciona de uma maneira muito mais forte e muito mais visível na nossa atenção básica. Mas, afinal, então, o que é o acolhimento? Né? O que é o acolhimento, professora? Nossa Senhora, a gente escuta tanto falar desse acolhimento, mas não é nada daquilo que a gente pensava, não é só pegar o paciente ali, acolher o paciente ali, atender ele bem. Não, gente, vamos lá. Reparem bem nesse textinho que eu coloquei aqui para vocês, ó. Cristina, que trabalha como diarista, passou a noite anterior em claro, pois Vitor, seu filho de 2 anos, teve febre e estava tossindo muito. Antes de ir ao trabalho do dia, Cristina levou Vitor a um pronto atendimento, demorando 25 minutos para chegar de ônibus. Ao chegar lá, foi avisada que não havia pediatra e orientada a procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa. Reparem, ela achava que o posto não ia atender, pois já eram 10 horas da manhã e Vitor não tinha consulta marcada. Ao chegar à unidade de saúde da família, informando que o pronto atendimento, que o PA, a encaminhou com o filho, disseram a ela que o acolhimento era das 7 às 9. Raivosa, Cristina resolveu levar o filho a um pronto-socorro mais distante. Perdeu o dia de trabalho, mas conseguiu atendimento. Então, assim, o que a gente vê nesse texto, gente, não é uma realidade diferente, não, viu? É uma realidade muito próxima da gente. Esses textos que eu coloquei aqui para vocês, eles são encontrados no caderno de atenção básica que diz direito ao acolhimento na atenção básica. A gente tem um caderno só para isso. Nós temos 2 cadernos, caderno de número 1 e caderno de número 2, que diz respeito justamente somente ao acolhimento. A gente tem o acolhimento da demanda da unidade, né, da programação do planejamento da unidade, e temos também o livro na atenção básica do acolhimento à demanda espontânea, tá bom? Então, nesse caso aí, Cristina e o filho dela era uma demanda espontânea, né? Porque o posto não estava esperando, não tinha nada marcado.
por mais que Cristina fosse daquela área do posto. Então, assim, o mais importante não é a busca pela definição correta, né, do que é acolhimento, mas a gente tem que entender, né, com clareza e ter noção de acolhimento, né? De ter noção de como adotar, de como assumir toda essa questão do acolhimento, principalmente porque a gente tem a questão das expectativas do usuário, da perspectiva, da intencionalidade daquele profissional. Então, essa profissional que atendeu a recepcionista, a gente não consegue entender direito por aqui, mas parece que foi a recepcionista que falou com ela. Que ela não iria. Disseram a ela que o acolhimento era de 7 às 9, né? Simplesmente ela não foi bem acolhida no PA. Passaram ela, né? Ela pegou ônibus para poder ir, ela perdeu o dia de trabalho para conseguir o atendimento do filho, ou seja, só no terceiro lugar que ela foi conseguir atendimento pro filho dela, né? Então, assim, ela foi no primeiro, mandaram ela para outro, chegou no outro. Então, assim, isso tudo cria um estresse totalmente desnecessário com o paciente. Então, o acolhimento, ele é necessário, principalmente o acolhimento em rede, das pessoas conseguirem conversar, as pessoas conseguirem se comunicar e, enfim, levar um atendimento de qualidade, um acolhimento também de qualidade para essa população. Tá? Então, o acolhimento, gente, ele é uma prática presente em todas as relações de cuidado. Nos encontros reais, né, entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas, né? Então, há acolhimentos e acolhimentos, assim como há pessoas e pessoas. Então, assim, em outras palavras, ele não é a priori algo bom ou ruim, mas sim uma prática construtiva das relações de cuidado, e que essas relações de cuidado, gente, em determinados serviços, o ter ou não o acolhimento talvez seja mais apropriado ainda, assim, ver a forma e analisar como esse acolhimento está sendo feito, né? O acolhimento, ele revela muito, muito mesmo, assim, a questão do discurso sobre ele. Então, assim, não existe, assim, um conceito de acolhimento, mas existe a prática, né, concreta do acolhimento. Enquanto eu, pro profissional, como eu vou acolher aquela pessoa, como eu vou acolher o meu colega, né, como eu vou me comunicar, questão de diálogo. Então, assim, não existe uma questão de conceito. Existe, mas a gente vê o acolhimento na prática. É tanto que, veja só, o acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado. Cuidado, essa palavrinha é muito importante. E por que acolher a demanda espontânea na atenção básica, né? Nós temos algumas razões para acolher essa demanda espontânea na atenção básica. A razão 1 é a despeito da existência de formas cientificamente fundadas de definição objetiva das necessidades de saúde e das formas de lidar com elas, que é preciso entender que a ciência e os profissionais de saúde não são únicos definidores das necessidades de saúde, né? Então, assim, a gente queira ou não, o usuário, ele define essa forma, ele define o grau de variedade, ele é quem é a pessoa que necessita do serviço daquela unidade, que necessita do serviço da saúde. Então, ele bem é que pode apresentar, ele pode se apresentar enquanto demanda de serviço, ele é a demanda do seu serviço. Então, a despeito dessa questão de acolher a demanda espontânea na sua unidade, o que é a demanda espontânea? É a demanda que você não está esperando, é aquela demanda que vai chegar. Porque você tem a demanda que é planejada, que são os seus atendimentos que foram marcados, mas vai surgir a questão da demanda espontânea. Como é que eu vou atender o pessoal que eu estou marcado, mais a minha demanda espontânea que surgiu ali? Então, eu tenho que saber quais são os tipos de acolhimento que existem, como eu vou acolher essa população na minha unidade. E a segunda razão é que os vários tipos de demanda podem, em grande parte, ser acolhidos e satisfeitos na atenção básica, inclusive com as modalidades de tecnologias leves duras, né,
questão dos conhecimentos, dos protocolos que existem na atenção primária e as duras com relação aos materiais e os equipamentos também, e que podem e devem estar disponíveis nesse tipo de serviço. Então, a atenção primária, ela sim pode atender vários tipos de demanda, né? Em grande parte, esses tipos de demanda, elas devem sim ser acolhidas pela atenção básica, e os clientes, os pacientes, eles saem dali satisfeitos, porque são demandas que podem ser atendidas ali, sim, no posto de saúde, e não necessita de um atendimento hospitalar, por exemplo, superlotando um sistema de média e alta complexidade. Então, a atenção primária, ela pode muito bem fazer esse tipo de trabalho, ok? Então, assim, aqui eu coloquei alguns exemplos da questão das atividades, das situações não programadas, que podem sim acontecer na atenção primária. E nós, enquanto atenção primária, atenção básica, temos sim que acolher. Então, assim, o usuário chegou com cefaleia ou tontura. Cefaleia é dor de cabeça, tá, gente? Cefaleia ou tontura. A pessoa que chega com ardência ou dor a urinar, ela tem que ser atendida sim ali na atenção primária. Ela não tem que ser mandada para outro setor, ela tem que ser atendida ali. Alguém que está com insônia há uma semana. Gente, é uma semana de insônia. Uma semana pode sim ser atendida ali, pode ser uma questão de ansiedade. Uma criança com febre, ela pode ser atendida na atenção primária? Pode sim e deve. Uma mulher com sangramento genital pode ser atendida na atenção primária? Lógico, ela tem que ser acolhida ali na atenção primária. Ela tem que ser acolhida ali, eu tenho que avaliar essa mulher e ver se eu vou transferir ela, se eu vou encaminhar ela para um setor secundário ou não, terciário ou não. Tudo isso daqui eu tenho condição de acolher sim na minha unidade. Então, assim, tem determinadas situações que, apesar de ser necessário programar o acompanhamento das pessoas, né, nas agendas dos profissionais que compõem a ESF, então, assim, a atenção primária, ela tá ali para funcionar. E ela ajuda justamente na questão de reduzir essa questão das pessoas procurarem um pronto atendimento. Então, ela reduz a questão das pessoas procurarem hospitais. E também é fundamental, gente, que as unidades de atenção básica, elas estejam abertas e preparadas para acolher o que não pode ser programado, né? As eventualidades que podem ocorrer, os imprevistos que podem ocorrer. Não é tudo que é programado, não é tudo que é planejado. Tudo bem, não existe atenção básica sem planejamento, mas também não existe atenção básica que não esteja preparada para esse tipo de eventualidade. E como, né, a gente vai perguntar aqui agora, como um usuário poderia decidir o dia e a hora em que ficaria gripado ou teria dor de cabeça? Inviável? Inviável. Seria possível prevenir todos os casos de ansiedade e dor muscular? Evidentemente, né? É evidente que não. O que não quer dizer que, diante desses casos, o modo de atuar seja somente do tipo queixa-conduta. Muitas vezes o acolhimento a essas situações demandará continuidade no cuidado, e essa continuidade do cuidado vai ser aonde? Na atenção básica. Entre outras, ou em outros, poderá requerer, inclusive, apoio matricial e ou encaminhamento para outros serviços. Lembrando que, independente disso, esse paciente sempre vai voltar para a atenção básica, tá? Outra razão, né, que a gente tem aí é que muitas vezes, uma terceira razão, esses momentos de sofrimento dos usuários são fundamentais para a criação de fortalecimento de vínculo. É nesse momento que você às vezes consegue trazer esse usuário para você, tá bom? Então, são momentos em que se sente comumente desamparados, desprotegidos, ameaçados e fragilizados, tá? Então, assim, é nesse momento, né, nessas situações, que assim é bastante razoável que nós consigamos compreender a situação do usuário, porque muitos deles recorrem, gente, à unidade de atenção básica justamente pela proximidade física que tem de suas casas, né? Ou assim, que não seja pelo vínculo, né, que não tenham com nenhum profissional ali, mas às vezes sim pelo vínculo, porque ele confia naquele profissional. É muito mais fácil você criar esse tipo de vínculo, já que está próximo ali. O fato de conhecer alguém que já tenha ido na unidade, de ter conhecido a história, esse alguém falou muito bem, né, da unidade, isso tudo serve de referência para o usuário.
não só facilita a questão da identificação, para a identificação do problema do usuário, né? Mas também como o acompanhamento desse usuário que procurou o serviço no momento de desespero, no momento de desamparo, né? Que ele se sente ali fragilizado. Então, é necessário sim que nós sejamos pacientes e que nós tenhamos essa consciência de como atender o nosso usuário, tá? E além disso, ao atender a demanda espontânea, as equipes podem se deparar com a não efetividade de algumas condutas e projetos terapêuticos prévios ou com situações novas que requerem invenção de novas estratégias de cuidado e reorganização de serviço. Como, por exemplo, né? Como é que eu vou lidar, gente, com o usuário que só procura a unidade quando está se sentindo muito mal? O que fazer com uma senhora que se queixa muito, né, poliqueixosa, que aparece todo dia na unidade? Diante de algum usuário que apresenta vários problemas de saúde, por onde começar? Então, como atender a demanda espontânea adequadamente e ao mesmo tempo não prejudicar o atendimento programado e não sobrecarregar os profissionais? São questões como essas que a gente percebe, né, o quanto a atenção primária ela é importante. Então, assim, as equipes, elas vão se deparar, sim, com a questão da não efetividade de algumas condutas, né? Não é tudo que a gente vai conseguir fazer. A gente tem que organizar um serviço, a gente tem que criar novas estratégias de cuidado, a gente tem que procurar a efetividade dessas situações novas. Então, assim, quando a gente, por exemplo, uma senhora poliqueixosa que vai todos os dias na unidade, a gente, às vezes o profissional não para, às vezes ela vai lá porque ela não tem com quem conversar em casa. Ela vai lá porque ela se sente acolhida, a forma como a pessoa trata. Então, assim, mas aqui eu não sou psicóloga, eu não sou ninguém dela. Mas, gente, é uma unidade básica de saúde, é uma unidade de saúde da família. Ali também vira a sua família. As pessoas vão te parar na rua para perguntar como é que tá você e seu filho, seu marido, e fulano e seu irmão. Por quê? Porque as pessoas se conhecem, o vínculo é criado. O vínculo é criado, tá? Então, assim, vão existir situações que a gente não vai dar conta de resolver? Vão sim. Isso precisa acontecer para que a gente se norteie e a partir daí crie novas estratégias de cuidado. Para que a partir daí a gente consiga reorganizar esse serviço de saúde, tá? Então, assim, não há receitas ou fórmulas suficientes. O que se recomenda é que essas situações sejam objeto de conversa entre as equipes, de decisão entre as equipes, de experimentação, né, trazendo aí a questão da comunidade também para si, a comunidade que tem a necessidade. Então, trazer a participação social para dentro da sua unidade, sim. E analisar, né, juntamente com os trabalhadores da sua equipe e aproveitar esses profissionais ao máximo, ver o que cada um tem para oferecer, ou aproveitar mesmo as ferramentas e as experiências que existem em cada um deles. Bom, dimensões construtivas do acolhimento. Gente, isso aqui é fantástico, tá? É um diálogo também que eu retirei do livro da atenção básica, de acolhimento da atenção básica, do caderno, e assim, excepcional isso aqui, ó. Joana, né? Vocês veem aí que é um diálogo entre uma funcionária e uma funcionária do posto e uma paciente, né? Um usuário do SUS. Bom dia, eu queria marcar uma consulta com o Dr. Antônio. Alguém responde lá, né, de nome Vilma. O dia de marcação para o médico é a sexta-feira. Tem que chegar cedo, porque são distribuídas 20 senhas. Ela vai e retruca, né, Joana, eu preciso do atendimento. Mas a minha irmã acabou de marcar uma consulta para a próxima semana. Vilma, novamente, é porque ela é hipertensa e faz parte de um programa. Joana, mas eu não tô me sentindo muito bem desde ontem. A mulher vai ríspida, responde. Aqui é PSF, não é urgência. Você tem que ir ao PA. Joana, novamente, o problema é que o PA é longe. Eu tô sem dinheiro e o doutor Antônio é muito bom. Não dá pra fazer o encaixe, não? Vilma, novamente, já falei. Ou você vai ao PA ou volta na sexta-feira logo cedo.
Quem é o próximo? Gente, são situações como essa que a gente se pergunta às vezes assim, fala bem assim, nossa, pra que a pessoa entrou na área de saúde? Pra que a pessoa entrou numa área que necessita de humanização? Pra que a pessoa, né? Então assim, às vezes falta também, sabe o que aí numa situação dessa? Educação permanente com a equipe. Porque acolhimento, gente, é educação permanente. É você fazer com a sua equipe. Inclusive, o acolhimento, ele era nota no PEMAC. O PEMAC fazia a avaliação do acolhimento de todas as equipes. E isso era feito, sabe, a partir de quê? Do usuário. O pessoal, quando vinha da avaliação externa, eles chegavam assim, pegavam 5 usuários. Chegava assim, começava a perguntar, e aí, como é que funciona aqui? Do nada, eles perguntavam. Começava a fazer tipo uma ouvidoria do SUS lá. É o usuário que diz se o acolhimento de lá é bom ou não. Você acha que o usuário ia falar o que desse acolhimento? Péssimo, né? Eu mesmo faria, eu detonaria. Então, assim, o acolhimento como mecanismo de ampliação, facilitação do acesso, tá? Essa mulher, Joana, ela não poderia ser atendida independente de ficha, pela situação dela, sem dinheiro, sentindo dor, ela poderia ser atendida, né? Ela poderia muito bem ser atendida, ela não precisaria disso, ela poderia ser atendida, uma conversa. Aliás, às vezes não é nem o atendimento do médico, mas o acolhimento de algum profissional que tá ali, tá? Então, assim, o acolhimento, ele precisa funcionar como essa forma de ampliação do serviço e ele precisa funcionar também como uma forma de facilitação do acesso. Então, o acolhimento aparece aqui como forma de inclusão dos usuários. Lembrando, gente, que existem várias formas de acolhimento e vários modelos de acolhimento. Esse daqui que eu tô falando é um dos modelos, a gente vai ver outros, tá bom? A gente vai ver outros. O acolhimento aparece aqui como forma de inclusão dos usuários na medida em que pressupõe que não apenas determinados grupos populacionais portadores de agravos mais prevalentes e ou recortados a partir de ciclos, tá? São objeto privilegiado de trabalho das equipes, mas também as pessoas que apresentam necessidades de saúde que não estão contempladas nesses critérios. Então, esse tipo de acolhimento, ele pressupõe não apenas determinados grupos populacionais, como é o caso daquela senhora. Ah, mas a minha irmã marcou. Mas você viu a resposta que a recepcionista deu, que a funcionária deu? A sua irmã pertence e faz parte de um programa, de um grupo do posto. Então, esse tipo de acolhimento, ele visa ele não objetiva não só trazer o pessoal que já participa da unidade de algum grupo, já tem alguma doença crônica pré-estabelecida, alguma patologia pré-estabelecida, mas também aquelas pessoas que necessitam de algum tipo que necessitam de algum tipo de atendimento naquele momento. A demanda espontânea, isso sempre vai existir. Além disso, a ampliação de acesso se dá também uma vez que contempla adequadamente tanto a agenda programada quanto a demanda espontânea, abordando-se cada uma dessas situações segundo as especificidades de suas dinâmicas e tempos. Então, assim, lembrando, gente, que o acolhimento também ele é uma tarefa de formação. Então, todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham dentro da UBS, da unidade de saúde, elas têm que receber um treinamento, uma capacitação sobre acolhimento. Elas têm que ser treinadas para isso. Para isso que existe o apoiador institucional. O apoiador, ele faz esse processo. O apoiador é uma coordenação dentro da diretoria de atenção básica e que ela auxilia, ela faz esse apoio institucional, ajuda também no apoio matricial, mas mais no apoio institucional mesmo, que é aquele apoio dentro da unidade de saúde. Ele auxilia nos processos de trabalho, da qualidade do atendimento dos pacientes, né? Ele auxilia o processo de trabalho dos profissionais dentro das unidades básicas de saúde. Então, o acolhimento, ele como postura, atitude, tecnologia de cuidado, isso já é um outro modelo, tá bom?
O acolhimento aparece centralmente marcado no território das tecnologias leves, encarnadas nas relações que se estabelecem entre trabalhadores e usuários, nos modos de escutas e filtros, nas maneiras de lidar com o não previsto, nos modos de construção de vínculos, nas formas de sensibilidade do trabalhador, num certo posicionamento ético situacional que influencia fortemente. Exemplo. Eu tenho aquela mãe que tem um filho e que ela nunca vai nas consultas de crescimento e desenvolvimento, nas consultas de puericultura. Mas um dia o filho dela aparece com febre, ela vai lá e leva. Ela é do programa, ela tem que levar o filho dela, mas ela não aparece nunca. Aí no dia, não sei quantos meses depois, o filho dela aparece com uma febre. O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Qual a postura que você vai ter? Qual a atitude que você vai fazer? Como é que você vai tratar essa pessoa? Gente, esse é um momento de construção de vínculo, sabe? É de você mostrar, é de você sensibilizar, né? Logicamente, toda a sua conduta ética que você vai utilizar, é você sensibilizar essa usuária a levar a filha dela, né? Olha como é importante. A filha tá com febre, é o momento de você conseguir trazer essa mãe, de conseguir fazer com que essa mãe vá às consultas, né, de CD. As consultas de CD são importantíssimas, elas precisam ser feitas até os 2 anos de idade, né, dentro da unidade de saúde a gente faz até os 2 anos de idade. Tem enfermeiros que conseguem fazer até os 5, mas o preconizado pelo Ministério é até os 2 anos de idade. Então, assim, são as maneiras como a gente tenta lidar, né, como a gente faz para lidar com essas situações. Bom, o acolhimento como dispositivo de reorganização do processo de trabalho em equipe. A implantação do acolhimento da demanda espontânea pede e provoca mudanças nos modos de reorganização das equipes, nas relações entre os trabalhadores e nos modos de cuidar. Tá? Então, para acolher a demanda espontânea com equidade e qualidade, não basta distribuir ceias em número limitado, fazendo com que os usuários formem filas na madrugada. Nem é possível, nem necessário encaminhar todas as pessoas ao médico. O acolhimento não deve se restringir a uma triagem para atendimento médico. Então, é basicamente o que? A gente não deve se posicionar e acreditar que o acolhimento seja uma espécie de triagem, gente. O que é triagem na maioria das unidades que a gente vê? Peso e altura. Ou então, pressão e peso. O povo afere a pressão e o peso do paciente e manda para consulta médica. Isso não é acolhimento. Isso não é classificação de risco. Isso não é triagem. Isso é uma aferição de PA e peso. Somente isso, tá? Então, assim, o acolhimento ele não se deve restringir a isso. Tá bom? Ele tem que ser, sim, um acolhimento de qualidade, tem que ter uma escuta qualificada para esse paciente, tá? Então, assim, olha, acabei de falar. A realização da escuta qualificada, né, da demanda para esse paciente. É importante, por exemplo, que as equipes discutam e definam, mesmo que provisoriamente, o modo como os diferentes profissionais participarão desse acolhimento. Então, não necessita, quem faz o acolhimento aqui, quem recebe aqui a técnica de enfermagem. Não é assim, gente, né? Nós podemos discutir e definir as pessoas que essa semana farão, na outra semana farão, sabe? Porque nas reuniões de equipe, cada um tem a sua maneira de avaliar, a sua maneira de ver como são usuários que estarão ali. Sempre vocês vão conhecer os usuários, vocês vão criar vínculo. E é interessante que ele crie vínculo com todos da equipe, tá? E vocês também com eles. Então, quem vai receber o usuário que chega? Como avaliar o risco e a vulnerabilidade desse usuário? O que fazer de imediato? Quando encaminhar? Agendar uma consulta médica? Como organizar a agenda dos profissionais? Que outras ofertas de cuidado, além da consulta médica ou de enfermagem ou odontóloga,
podem ser necessárias para aquele usuário. Então, assim, é fundamental que a gente capacite, que a gente amplie a capacidade clínica da nossa equipe de saúde, né? Para escutar de forma ampliada, para escutar de forma qualificada essa demanda, para reconhecer os riscos, para reconhecer as vulnerabilidades, para realizar e sim acionar intervenções a partir dessa escuta qualificada que eu faço com o meu paciente. Bom, e aqui a gente tem umas perguntas fundamentais, né? Como nós realizamos o acolhimento em nossa unidade? Que profissionais estão na linha de frente desse acolhimento? É o recepcionista que recebe ali primeiro todo mundo, é o médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, o dentista, o auxiliar de saúde bucal, o agente comunitário de saúde, tá? Eles mudam em diferentes horários. O que ofertamos no acolhimento para o nosso usuário? O que a gente faz? A gente faz algum tipo de educação continuada? Tem alguma sala de espera no momento desse acolhimento? Né? Esse acolhimento é feito de maneira individualizada, é um acolhimento que é feito de uma maneira mais globalizada, tá? Então, assim, qual a distribuição das ofertas da UBS ao longo do dia no decorrer da semana? Eu tenho que ter o meu cardápio de ofertas ali, ó, e se acolher, gente, eu mostrar para minha população o que eu ofereço naquela unidade, qual o dia que eu faço pré-natal, qual o dia da demanda espontânea. Todo dia tem que ter demanda espontânea, tá, gente? Mas tô falando que isso tem que estar escrito lá, ó, bem grandão no cardápio de oferta. Não sei se vocês já viram na unidade que tem um cartaz, né? Na maioria tem um cartaz grandão. Isso também era nota de PEMAC, viu? Cartaz grandão, assim, ó, falando tudo que tem que ter na unidade. Tudo que tem na unidade. O dia de consulta de médico, tudo nesse cartaz. Então, qual o perfil da demanda espontânea da minha unidade, né? O que o povo vem mais aqui atrás? É dentista? É dor de dente? Que aparece o povo que mais? É mulher com dor? É dor de cabeça? É vômito? É diarreia? Eu tenho que ver isso também. Então, o que as pessoas que estão na UBS estão demandando? O que essas pessoas chegam lá? Tem gente que vai de madrugada, gente, para a unidade básica de saúde, para poder achar uma ficha, para ter uma ficha, para ter que passar por um médico. Então, o que está acontecendo com as nossas unidades básicas de saúde? Né? O que está acontecendo? Não é dessa forma a unidade básica de saúde, né? A unidade básica de saúde, ela tem que estar ali de forma preventiva. O povo está procurando de forma curativa. Tá faltando o quê? Então, quantas são com cada grupo de demandas? Essa distribuição varia ao longo do dia ou certos padrões de demanda se concentram em determinados horários? São demandas passíveis de serem negociadas para outros horários de menor movimento? Isso tudo a gente tem que avaliar. Acolhimento, e aí aqui a gente tem também outras formas de acolhimento, tá? Acolhimento pela equipe de referência do usuário, né? Nesse caso aqui, um ou mais profissionais realizam a primeira escuta desse usuário, negociando com os usuários as ofertas mais adequadas para responder às suas necessidades, tá? A gente tem aqui, assim, o enfermeiro de cada equipe realiza, né, pode ser dessa forma, realiza a primeira escuta, como, por exemplo, isso no caso, por exemplo, quando a gente fala de cada equipe. Quando em uma única unidade a gente tem mais de uma equipe. Como é o caso aqui, por exemplo, a gente tem unidades que tem mais de uma equipe. Desculpa, gente, eu falo muito e eu tenho que beber água, senão eu não consigo, tá? Então, assim, o enfermeiro de cada equipe realiza a primeira consulta atendendo a demanda espontânea da população residente na sua área de abrangência e também os seus usuários agendados. Nessas situações, o médico faz a retaguarda para os casos agudos da sua área e também atende os usuários agendados, tá bom? Então, outra coisa, mais de um profissional está simultaneamente realizando a primeira escuta dos usuários de sua área de abrangência, organizando o acesso dos usuários num determinado momento, posteriormente assumindo suas demais atribuições. Então, esse é o acolhimento pela equipe de referência do usuário. A equipe que vai acolher, a equipe de referência daquele usuário, é a equipe que atende aquele usuário e não outra equipe. Não é por exemplo, aqui
tem unidades gêmeas, né, que são duas equipes. Então, vamos supor, Macambira 1, Macambira 2, para vocês entenderem. O usuário que é da Macambira 1 vai ser acolhido pela Macambira 1. O usuário que é da Macambira 2 tem que ser acolhido pela Macambira 2. Não pode ter essa troca. E isso nessa forma de acolhimento. Isso é uma forma de acolhimento. Existem outras formas de acolhimento que sim, pode haver esse revezamento. Tá? Então, em algumas equipes, o enfermeiro realiza a primeira escuta do acolhimento até determinada hora, a partir da qual desempenha outras atribuições, passando a primeira escuta do acolhimento a ser realizada pelo técnico de enfermagem, e estando o enfermeiro e o médico na retaguarda para o atendimento. A principal vantagem dessa modelagem é a potencialização do vínculo e a responsabilização entre a equipe e população adscrita, porque aí todo mundo trabalha, né? Todo mundo faz acolhimento. E uma das dificuldades é a questão de conciliação das atividades da equipe fora da unidade, como, por exemplo, a visita domiciliar. Porque se eu faço esse tipo de escuta, esse tipo de acolhimento, eu tenho dificuldade de colocar na minha agenda qual vai ser o dia da minha visita domiciliar, e eu preciso fazer. Eu tenho pacientes que não conseguem ir até a unidade, que eu tenho que ir até ele. Então, eu tenho que me organizar e ver um planejamento, porque visita domiciliar é planejada, tá, gente? Mas pode acontecer de um paciente necessitar dessa visita do nada. E aí é onde tem a demanda espontânea. A gente tem que se preparar para isso, tá? Bem como com os atendimentos programados nos dias em que a demanda espontânea é muito alta, tá bom? Então, assim, isso também é uma dificuldade. Você tem a programação, né, dos seus atendimentos, marcou lá 12 pacientes, um exemplo. Ainda tem a demanda espontânea, surgiu mais 12. Então, 24 pacientes para você atender numa manhã é puxado. Não atende direito. Não atende direito. Não tem essa rapidez do mundo que faz atender direito, não, tá? Equipe de acolhimento do dia, tá? Isso aqui já é uma questão diferenciada e que eu gosto desse tipo de acolhimento. Não existe aqui, gente, um certo ou errado. Isso aqui são os tipos. Existem equipes que fazem de uma forma, existem equipes que fazem de outra. O importante é acolher e encontrar a melhor forma de acolhimento para sua região, para sua unidade de saúde, tá? Então, em unidades com mais de uma equipe, o enfermeiro e o técnico de enfermagem de determinada equipe ficam na linha de frente do acolhimento, atendendo os usuários que chegam por demanda espontânea de todas as áreas e equipes da unidade. Então, se na unidade tem 2, 3 equipes, vai ter uma equipe responsável por fazer toda a parte de acolhimento e de demanda espontânea, independente da área de referência desse usuário, tá? Então, a principal vantagem dessa modelagem é que as equipes que estão escaladas podem realizar as atividades programadas com mais facilidade. Então, quem está escalado vai atender sua programação normal, vai atender sua gestante normal e não vai ter aquele imprevisto de ter mais um paciente ali ou acolá, porque já tem outra equipe fazendo esse procedimento, tá? As desvantagens são a menor responsabilização e vínculo entre a equipe e população adscrita, quando comparado com o acolhimento por equipe e a sobrecarga da equipe que está no acolhimento do dia, sobretudo em dias de maior demanda. Então, é bom que haja uma rotatividade nessa questão, porque as equipes, elas precisam criar vínculos com os seus usuários. Então, num dia uma equipe, 2 dias uma equipe, por exemplo, ou uma semana. Isso vai depender da logística das equipes de saúde da família dentro daquela unidade. Ah, professora, mas tem aquelas unidades que tem uma equipe só. Lógico, né? A maioria só tem uma equipe só. Aí, quando é uma equipe só, a equipe ela tem que se organizar para fazer esse acolhimento. Pode utilizar, por exemplo, a primeira técnica, o primeiro tipo de acolhimento que a gente viu. Acolhimento misto, né? Acolhimento de referência do usuário mais equipe do acolhimento do dia. Então, assim, em unidades, isso aqui, gente, só dá para fazer em unidade com mais de uma equipe. Esse tipo de acolhimento aqui e aquele outro lá que eu falei, tá? Então, em unidades com mais de uma equipe, estipula-se determinada quantidade de usuários ou horário até o enfermeiro de cada equipe acolhe a demanda espontânea de sua área, bem como a quantidade de casos agudos encaminhados pelo acolhimento que o médico irá atender de pacientes de sua área durante o turno, tá? Então, cada equipe atende o seu.
Porém, nessa modelagem, se apresenta como intermediária entre o acolhimento por equipe e o acolhimento do dia, mas requer comunicação mais intensa entre equipes e alguns instrumentos para facilitar a gestão das agendas. Então, nesse daqui, é interessante? Mas é necessário que a equipe ela tenha uma comunicação muito boa, um diálogo muito bom. Tá? Uma determinada quantidade de usuários. Então, eu vou estipular a quantidade de usuários que eu vou atender naquele dia, vou estipular horário para atender naquele dia, mais o meu acolhimento do dia. Tá certo? Tá certo. Eu posso fazer sim? Posso. Isso vai depender da logística que eu vou utilizar e do meu tipo de público, né, do tipo de público que eu tenho naquele dia. Como, por exemplo, no dia de pré-natal, gente, é difícil você conseguir atender demanda espontânea. É difícil o enfermeiro conseguir fazer isso. Pré-natal é uma consulta muito demorada, principalmente quando é a primeira consulta. Você vai demorar aí 1h e 20 para cada usuária. Quando já é consulta subsequente, você demora de 40 a 50 minutos. Né, para fazer um pré-natal de qualidade. Quando é muito rápido assim, que você já pega a prática, você faz em 40, né, 30, 40. Mas menos que isso não tem condição de se fazer. É muita coisa gestante. Você tem que fazer realmente um pré-natal de qualidade, tá? E aí a gente tem também a questão do acolhimento coletivo, que também é uma forma de acolher. Tá? Então, ele permite envolver toda a equipe na realização da primeira escuta qualificada, tá? Possibilita identificar usuários com risco e sofrimento mais evidentes e pode contribuir para o aumento da capacidade de autoavaliação dos riscos pelo usuário. Então, isso é interessante porque esse tipo de acolhimento vai fazer com que o usuário também se autoavalie, né? Se explore. Mas apresenta como principal inconveniente, ou seja, dificuldade, o constrangimento das pessoas que podem se sentir expostas na sua intimidade e privacidade, além de não oportunizar uma adequada avaliação dos riscos não evidentes e da vulnerabilidade, devendo, por isso, ser necessariamente articulada a escuta individualizada. Então, nisso daqui existe a questão do acolhimento. Quando é que a gente faz normalmente o acolhimento coletivo? Quando é que a gente faz normalmente o acolhimento coletivo? O acolhimento coletivo ele acontece principalmente nos grupos. Então, grupos de tabagismo que a gente tem dentro da unidade de saúde, grupos de gestantes que a gente tem dentro da unidade de saúde, grupos de puericultura, que é o crescimento e desenvolvimento infantil que nós temos na unidade de saúde. Então, esse tipo de acolhimento é mais proveniente para isso. Não que não se possa fazer numa sala de espera, por exemplo, mas esse tipo de acolhimento é muito bom porque ajuda na integração da sociedade, ajuda na integração ali no momento daquelas pessoas. Por exemplo, um grupo de hipertensos e diabéticos. É o momento que eles têm de falar. Alguns se sentem envergonhados, então assim, pode ser realmente um inconveniente, pode ser um momento constrangedor, mas tem gente que se sente à vontade por escutar o outro falando do problema dele. Então, a gente vê isso também, muito esse tipo de acolhimento, gente, no CAPS, por exemplo, né? O CAPS, o CETAP, que faz esse tipo de acolhimento também, que são atendimentos diferenciados, onde existem grupos coletivos, existem grupos que têm essa necessidade de falar ali, tá? Mas, logicamente, esse tipo de acolhimento ele tem que ser articulado necessariamente com a escuta qualificada e individualizada para aqueles indivíduos que não se sentem à vontade para esse tipo de acolhimento. Tá bom? Bom, gente, essa aula é uma aula basicamente teórica, tá? Onde eu procurei dar alguns exemplos, assim, procurei ser o mais sucinta possível. A atenção básica, ela tem muitos assuntos, tem muita coisa que faz parte da atenção básica, e para a gente conseguir construir uma atenção básica de qualidade, a gente tem que sim aprender a fazer um acolhimento, uma escuta qualificada, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, compreendido a necessidade de se ter um acolhimento, entendido os tipos de acolhimento, lembrando que o professor, gente, ele faz uma tomada de tudo, né, do geral, para que vocês façam a complementariedade da leitura. Vocês precisam ler, vocês precisam estudar,
né, para poder entender. O professor, ele tá aqui como um orientador, como um tutor, para que vocês realmente tenham por onde começar, saibam por onde começar. A gente viabiliza essa questão do início do conhecimento, tá? Logicamente, a gente sempre vai estar aqui à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.